Boa noite, meus jovens e caros alunos. Estamos aqui de volta para a nossa segunda parte agora. Passamos por corrente elétrica e aqui uma continuidade, que é o assunto de resistores. Então, o que a gente aprendeu até agora vai estar incluído aqui. Então, manter o foco. Vamos lá. Como sempre, eu gosto de fazer um sumário, que é o nosso roteiro, para a gente ter noção do que a gente vai fazer. Ó. Resistência elétrica, eu defini Lendion, e a resistividade dos materiais, depois vai para efeito Joule, eu vou explicar detalhadamente o que é, depois mostrar como é que é essa associação de resistores em série, em paralelo, que eu já fiz isso no laboratório de informática, então aqui a gente vai fazer agora teoricamente. Mostrar o que é um curto-circuito, geradores, receptores e a equação de cada uma. Esse aqui vai ser nosso roteiro em sequência, mas tudo englobando resistores. Primeiramente, sempre é bom começar com uma pergunta. O que é, na verdade, um resistor? Então eu vou colocar aqui uma série de imagens para a gente associar melhor mentalmente. Tá aí, ó. Vários tipos de resistores. Veja que tem várias faixas coloridas. Muitos de vocês podem nunca ter visto disso. Alguns já viram. Muitos circuitos têm esses elementos. Então, ó, claro que nas questões, nos livros, tal, ninguém vai ficar desenhando isso aí. Você faz uma representação simbólica de resistores. Como vai ser essa representação simbólica? Tá aí, ó. Resistor, o desenho como está na primeira figura. Aí nós vamos ter uma representação, essa do retângulo, geralmente no modo europeu, e essa outra com zigue-zague no modo americano. Por que tem esse formato? Porque o resistor ele tem uma característica de dificultar a passagem da corrente elétrica, ou seja, ele limita a passagem da corrente elétrica. Por isso que os resistores são utilizados muitas vezes em circuitos com essa finalidade, que é para proteger o circuito. Então, por isso que essa representação é em zigue-zague, que é para mostrar a dificuldade que a corrente vai ter de passar nesse percurso, simbolicamente. Então, ó, a outra pergunta é, como eu faço a leitura dessas faixas de cor? Porque com certeza elas não estão aí por acaso. E não estão. Cada cor dessa representa numericamente um valor. E a combinação delas dá o valor da resistência elétrica desse resistor. Então eu coloquei aqui uma tabela e um resistor ilustrativo como exemplo. Ó. Veja, ó, tem as colunas, a primeira coluna da cor e as outras colunas, as três em sequência, primeira, segunda e terceira faixa, cada uma tem um valor. E a quarta coluna é o multiplicador, depois a tolerância, que é a margem de erro para mais ou para menos, que está em percentual. E a última você tem o coeficiente de temperatura. Então vamos lá. Pegando como exemplo, digamos a cor preta, que no caso é a segunda faixa desse resistor que está no modelo, como o preto está na segunda faixa, o valor que você vai pegar, qual é? Da cor preta, o 0. Na primeira faixa nós temos quem? Na terceira faixa nós temos quem? Na quarta faixa nós temos quem? Você tem que identificar cada uma das cores. Vejam, vamos para mais simples. O vermelho é a cor mais visível aí, ó, que é a terceira faixa. Então você ira lá para a faixa do vermelho. Como o vermelho está é bem forte, está cobrindo um pouco o número. Mas como está em sequência, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, dá para ver que esse vermelho, só que ele está na terceira faixa, então ele não é o fator de multiplicação. O fator de multiplicação é a quarta faixa, ó, que nós temos as três primeiras colunas. Então, você tem que levar em conta cada uma e ainda levar em conta a sequência para juntar os valores e você ter a sequência da sua resposta. Ó. Veja que para o zero, veja que para o preto o valor é 0, por isso que fica 10 elevado a 0. Para o marrom é 1, por isso que fica 10 elevado a 1. Para o vermelho é 2, fica 10 elevado a 2. Está tudo em sequência, então é fácil de entender. Aí você pega essa potência e multiplica pelo fator de multiplicação. Aí você vai ter o valor do resistor. Mas nos exercícios fica melhor de entender isso. Aqui é meramente ilustrativo para você entender que cada faixa ela representa um valor. Não precisa decorar essa tabela. É só observar que cada tracinho está associado a uma coluna, na sequência com que eles aparecem no resistor. Continuando. Aonde esses resistores são aplicados? Claramente não é meramente análise teórica, tudo tem uma aplicação.
Então, nada melhor do que colocar mais umas imagens aqui para ilustrar que não é meramente uma análise teórica, tem uma aplicação prática. Ó. Coloquei simbolicamente ferro de passar, lâmpada, ó, como vocês podem ver. Então, o ferro de passar, ele recebe energia elétrica, aí ele esquenta e serve para engomar alguma roupa, passar roupa, como o pessoal chama, né? Então, esse aquecimento, ele acontece dentro do ferro elétrico. Quando a corrente elétrica passa pela resistência elétrica, que é um tipo de resistor, nessa dificuldade de passar a corrente, é como uma espécie de atrito, quando você passa uma mão na outra. Então, isso quer dizer que a corrente elétrica provoca um aquecimento nos fios no qual é formado, ou seja, no material do qual é formada essa resistência elétrica no ferro elétrico. O mesmo acontece com essa lâmpadazinha amarela, que é uma lâmpada chamada de filamento incandescente, que é esse fiozinho que fica dentro dela. Então, ó, mais uma figura ilustrativa dessa lâmpada, está mostrando ó, quem é o resistor, é aquele fiozinho. Ó. Por isso quando a gente fala que a lâmpada queimou, na verdade é porque esse fiozinho quebra. Então, quando ele quebra, não passa mais a corrente. Aí nós costumamos dizer que a lâmpada queimou, mas algumas pessoas sacodem a lâmpada e o fio toca no outro novamente e a lâmpada volta a acender. Parece mágica, mas não é, porque foi feito o contato novamente. Então essa lâmpada passa a emitir luz devido ao alto aquecimento que acontece nesse resistor, que é um filamento de tungstênio, que é o elemento químico dele. Agora, um exemplo mais simples e clássico é o chuveiro elétrico. A água é aquecida e você pode tomar um banho quente nos dias que tiverem mais frio, que você não estiver confortável para tomar banho gelado. Então está mostrando ó, o resistor, os fios, a passagem da água. Aí o que acontece? A água ela entra em contato com esse resistor. Veja que esse resistor é um fio enrolado, ó, é uma liga metálica, se não me engano, de níquel cromo. E esse material ele é de difícil dificuldade para a corrente elétrica passar. A corrente elétrica não passa nele com tanta facilidade como ela passa no cobre, por exemplo. O cobre é um bom condutor de eletricidade, melhor do que esse resistor aí, que no caso é uma resistência elétrica, que é uma característica desse material. Então, materiais diferentes têm resistências elétricas diferentes. E devido ao fio aquecer, que é esse fio enrolado dentro do chuveiro elétrico, quando a água entra em contato, ela absorve parte do calor e aquece. Esse é o princípio de funcionamento do chuveiro. Então, outros exemplos se encaixam aqui. Aquecedores ou qualquer outro meio que tenha transformação de energia elétrica em energia térmica baseado nesse princípio aqui de aquecimento. Prosseguindo. Baseado em tudo que a gente fez, demonstrou até agora, vamos definir uma lei para analisar matematicamente essa resistência elétrica. Qual foi a análise? Quando a corrente elétrica passa por determinado material, esse fio aquece. Então, o que é que dá para entender? A corrente elétrica tem uma dificuldade para passar por certos materiais. Alguns materiais oferecem mais dificuldade para a corrente elétrica passar. Então, significa dizer que a corrente elétrica e a resistência elétrica são inversamente proporcionais. Isso mantendo a voltagem constante. Então, eu coloquei aqui uma figura meio engraçada, que é para ilustrar o que acontece. Aqui você tem volt de voltagem, o ampere é a amperagem, que é a corrente, o ohm é esse nomezinho que está em cima, que eu vou já dizer o que é. Essa parte azul é como se fosse o fio. Tem uma parte bem estreita. Essa parte estreita é uma representação simbólica do que seria a resistência. E veja quem oferece a resistência, é o ohm, que vai ser a nossa unidade de medida da resistência elétrica. O volt é uma espécie de pressão, uma espécie de força. Por isso que algumas pessoas às vezes falam, caiu a força. As pessoas mais antigas falavam isso, quando falta energia. Então o volt está o tempo todo tentando empurrar os elétrons, ó, e a resistência elétrica do material esboçando dificuldade. Então você tem que relacionar essas três grandezas. Então eu posso relacionar dessa maneira. Ó. A resistência é a voltagem dividido pela corrente. Ó. Veja que isso não é uma demonstração, é uma definição. Nós estamos só que definindo de acordo com a lógica. Observe que se for feito o produto dos meios nessa equação, a resistência e a corrente se multiplicam. O R é a resistência e o I é a corrente. Não esqueçam que cada letra é um símbolo. R de resistência e o I é a corrente elétrica. E o U é a voltagem. Ou seja, o R é a nossa nova grandeza aqui. E a sua unidade de medida é o ohm, cujo símbolo vai ser essa letra grega chamada ômega. Mas você não vai dizer, por exemplo, 20 ômegas. Você vai falar 20 ohms.